15, 20. Êxodo 15, 20. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Aí, vamos esperar um pouquinho. Dá tempo de tomar um café e uma água. Êxodo 15. Põe para mim, Dô, por favor, na minha cadeira. Êxodo 15, versículo 20, diz assim: E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondeu: Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e seu cavaleiro ele lançou no mar. Assim, Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que, quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. E disse: Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Queridos, hoje nós vamos falar sobre ungidos são curados. Ungidos são curados. Apertei errado aqui. Abri a minha colinha. Eu quero trazer para vocês essa palavra hoje e trazer um pouco do contexto para vocês. Antes de entrar no mar, tem uma vitória que antecede o deserto. Nós vamos falar hoje de como Deus é um Deus que nos cura. Agora, do que Ele nos cura? Por que Ele nos cura? E eu quero trazer essa palavra para vocês, que o povo estava no deserto, as águas eram amargas, e quando Deus transforma as águas amargas em águas doces, Ele diz para eles: olha, se vocês crerem em mim, se vocês esperarem em mim, confiarem em mim, eu sou o Deus que te cura. E hoje o tema, ele vai falar primeiro do contexto que eu quero trazer para vocês. Antes de chegarmos na cura, em Mara, eu li para vocês que aquela mulher, a irmã de Abraão, né, a irmã de Moisés e Arão, ela tomou tamborins. Miriam pegou os tamborins com algumas mulheres e ela tocaram os tamborins e dançaram. Por quê? Porque eles estavam celebrando uma vitória. O que tinha acontecido? Deus havia afogado o exército dos egípcios no mar. O povo de Israel atravessou o mar. Vocês conhecem a história que Deus abriu o mar para o povo de Israel atravessar, o Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou, os egípcios foram perseguir o povo de Israel. Deus fechou o mar
e afundou o exército egípcio. E quando o povo de Israel atravessou do outro lado, eles celebraram, cantaram, adoraram. Moisés escreveu um hino. Então, o capítulo 15 de Êxodo, do versículo 1 até ali, perto do versículo 15, é o hino, é o cântico de Moisés em celebração. Amém? Então, há momentos na nossa vida que nós temos vitória, não temos? Temos vitória, olhamos para trás, vemos o mar fechado e os nossos inimigos que nos perseguiam já não nos perseguem mais. Me veio à mente agora, vocês lembram? Quando Deus falou para José, o pai de Jesus, volte para Israel, porque aqueles que buscavam tirar a vida do menino já não vivem mais. Eu já agi, eu já trabalhei e agora você está seguro. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, agora estavam felizes e seguros. Mas Moisés agora vai levar o povo para o deserto. É como que Moisés está dizendo: celebramos, dançamos, cantamos, mas agora precisamos levantar a nossa tenda e seguir o nosso caminho. E o povo, glória a Deus, Moisés, vamos te seguir para onde você for. Para onde a gente vai? Então, agora a gente vai para o deserto. Temos dois caminhos. Temos o caminho para chegar em Canaã, que passa pela terra dos filisteus, e temos o caminho pelo deserto. O caminho que vai pela terra dos filisteus é o caminho mais próximo, é o caminho mais fácil, é o caminho que chega mais rápido. Vamos dizer assim, é o atalho. Mas o caminho que Deus conduz é pelo deserto. Antes de voltar e falar dessa rota escolhida por Deus, pode ir para o próximo, eu quero mostrar o mapa para vocês. Se vocês estão vendo nesse mapa, nesse cantinho aqui, ó, na terra de Gósen, é onde estava o povo. Eles podiam ir ali, ó, pela praia, cercando o mar e chegar em Canaã lá em cima, vocês estão vendo? Mas Deus não escolhe aquele caminho. Deus escolhe esse caminho que vem descendo aqui a flechinha, vocês estão vendo? Eles vêm aqui por volta do Mar Vermelho, dá a volta aqui por baixo, sobe lá em cima. Esse foi o caminho que Deus levou Moisés. Poderia ter sido por aquele caminho lá de cima. Aquele caminho é como andar na praia. Quem aqui já foi para a praia e caminhou na praia? Não é gostoso andar na praia? Eu fui uma vez, pode voltar para o anterior. Eu fui uma vez na praia, queridos, e eu peguei uma vara de pesca, um caninho e fui pegando uns bichinhos na areia para pescar. E aí, eu não tinha equipamento para pescar na praia e jogar longe. Então eu tinha que ir numa pedra e pescar de uma pedra. E da praia eu olhei uma pedra. Para quem conhece, eu estava na praia de Ociamo, ali na Praia Grande. E eu fui ali na praia e falei, tem umas pedras. E eu fui andando na praia com a minha esposa, conversando, recém-casados, com a varinha. E eu fui andando, até chegar na pedra. Quando eu cheguei lá, eu não podia pescar naquele lugar, porque era do exército. Ou seja, para quem não conhece, eu caminhei do Oceano, da Praia Grande, até o Forte. Depois, para voltar, foi cerca de 2 horas caminhando para mais. E eu não aguentava voltar mais caminhando. Pegamos um Uber e voltamos de Uber. Mas caminhar na praia é gostoso. É tranquilo. Melhor do que caminhar pelo deserto. Mas o caminho que beirava o Mar Vermelho era guardado pelos filisteus. Era a rota dos filisteus. E Deus falou o seguinte, que eles não levariam eles por lá, porque eles iam ver a guerra e eles iam se arrepender. É como que Deus disse, o caminho mais próximo está guardado pelos filisteus. Se eu levar o povo por lá, os filisteus irão atacá-los. Eles verão a guerra, verão os homens armados e eles vão se arrepender. Portanto, Deus, para poupá-los da guerra, leva eles para o deserto, pelo deserto. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Queremos atalhos,
Queremos que Deus nos leve pelo caminho da praia, pelo caminho mais rápido. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse caminho está bem guardado pelo inimigo. Esse caminho já tem gente lá antes de você querer chegar lá. Você acha que o lugar vai estar vazio? Não vai. Então Deus conduz o povo pelo deserto. O capítulo Deuteronômio, capítulo 8, diz o seguinte: o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar. Deus conduziu o povo no deserto. E aí eu coloquei a dificuldade, Mara, o deserto, não foi uma falha no plano de Deus. O deserto era o plano de Deus. Então às vezes a gente acha que passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, e a gente fala assim: não, eu estou dando brecha, alguma coisa está acontecendo, eu estou em pecado, alguma coisa está errada. E se eu te falar que está tudo dando errado porque o plano de Deus é que tudo dê errado? E se eu te falar que você está encontrando águas amargas porque Deus escolheu um caminho amargo para você? Nossa, pastor, Deus faz isso? Faz. Não, a Bíblia fala que Ele faz para provar, para testar. Porque Ele tem para nós depois águas doces. Então Deus escolheu um caminho para o povo de Israel. E esse caminho era um caminho que eles iam encontrar águas amargas. Imagine só, Deus, é como que Deus estava planejando e falava o seguinte: eu vou levar eles para Mara. Aí o anjo fala assim: mas Senhor, não vai dar muito certo, as águas lá são amargas. É por isso mesmo. Eu tenho algo para fazer na vida deles nesse lugar. Então Deus preparou as águas amargas para o povo de Israel chegar. Então imagine que ou você já está na Mara que Deus preparou para você, ou se você está cantando um cântico de vitória, talvez tenha uma Mara preparado para você. Mas todas as maras, todos os locais amargos que Deus nos conduz, é plano dele, faz parte do plano de Deus. Por que Mara é um lugar amargo? Diz que quando eles chegaram lá, eles não puderam beber. Eles procuraram água. Diz que por 3 dias eles caminharam e eles não encontraram água. Então imagine 3 dias andando, levantando pedras, levantando o dedo, olhando o chão, aonde está mais úmido e água, e as crianças pedindo água. Imagine, Caio, João Pedro, água, água. E não tem água. E o povo então chega num lugar e vê águas abundantes. O povo pensa: agora, como diz o ditado, né? Acertamos no norte, nos demos bem. Água, o nosso gado vai beber, a nossa família vai beber. Vamos deixar para trás todo esse sofrimento desses 3 dias. Aí vai um lá, põe a mão, põe na boca. Amarga, não dá para beber. Sabe, você já passou por um momento na sua vida que Deus vai te conduzindo, e aí vai abrindo uma porta, vai abrindo outra, e você vai criando expectativa, aí abre uma porta e você fala: é agora, eu estou vendo, eu vou beber. Aí você vai lá, a porta fecha porque é amargo. É amargo, é como que vai criando as expectativas dentro de nós, e aí chega e fecha. Por quê? Porque Deus preparou uma barreira, Deus preparou uma limitação. A árvore que ia transformar Mara amarga em um local doce estava próximo. Ele preparou o lago amargo e ele preparou a árvore que adoça. Estava tudo um do lado do outro. Mas o povo de Israel, quando chegou, eles foram e beberam a água amarga. Eles ficaram orando e procurando discernimento para ver aonde está a árvore que vai adoçar essa água? Ou só murmuraram porque a água era amarga?
É como que Deus está dizendo para nós, quando encontramos uma porta fechada, quando encontramos um problema, uma dificuldade, o que nós fazemos? Olhamos à volta e buscamos em Deus aonde está a chave que abre a nossa porta, ou somente reclamamos e murmuramos porque a porta está fechada? Porta fechada não é sinal que ela nunca vai abrir. Porta fechada é simplesmente Deus nos testando, dizendo: o que você vai fazer quando as portas estão fechadas? O texto aqui diz que o caminho que Deus levou o povo foi para humilhar e provar. A pior coisa é essa questão da humilhação. A humilhação é você se despir do eu, se despir do ego, se despir da força humana. Deus nos humilha quando Ele põe águas amargas, quando Ele fecha portas que a gente não consegue abrir. É tão bom ter uma dificuldade que você resolve. Quando a gente resolve, a gente nem ora, a gente nem busca, a gente só vai lá e resolve. Mas Deus fala assim: agora eu vou colocar uma dificuldade que eu quero ver se você resolve. Quero ver se você vai depender do seu dinheiro. Quero ver se você vai depender do seu esforço. Quero ver se você vai depender dos seus contatos. Quero ver se você vai depender do seu jeitinho brasileiro. E aí Deus fecha a coisa de um jeito que você fica ali, matutando, tira daqui, põe dali, move daqui, move de lá e não tem saída. Sabe o que Deus está fazendo? Humilhando. Aí você sente que você não consegue, que você é incapaz, que as coisas não vão dar certo para você, porque o problema está em você, porque é você, e não é. É o seu eu. É você querer ter o controle da sua vida. O povo diz aqui que Mara ensinou o povo a olhar para dentro deles e enxergar que eles estavam doentes. Hoje nós vamos falar que ungidos são curados. E aqui o texto fala da cura da amargura. E eu não vou falar de amargura aqui de falta de perdão. Eu vou falar aqui da amargura da murmuração. E, irmãos do céu, eu descobri hoje que eu murmuro. É verdade, irmãos. Murmurar não é reclamar somente. Murmurar não é ficar falando. O texto diz que a murmuração, ela vem da palavra hebraica, a raiz é lun. Lun. E lun significa pernoitar no hebraico. Ficar parado, ruminar no escuro. Diz que o povo murmurou contra Moisés. Então o povo ruminou no escuro contra Moisés. O povo pernoitou contra Moisés. Como assim, pastor? Que é isso? Não está dizendo que o povo ficou fofocando de Moisés. Não está dizendo que a Maria foi lá na porta da tenda da Cláudia e sentou. Você viu o que Moisés está fazendo? Não é isso que o texto fala. Fala que o povo foi dormir à noite, encostou a cabeça no travesseiro e ficou: e agora? E as nossas crianças? E agora? E o nosso gado? Pensando: e agora? E as nossas lavouras? Foi Moisés que trouxe a gente para cá. E aí o texto está dizendo que isso é murmurar. Quem mais aqui murmura comigo? Seus bandos de murmurador. Às vezes a gente acha só que está pensando no dia a dia. A Bíblia está dizendo: você está preocupado com uma situação. Perguntas que você não consegue responder na sua mente é murmuração. Porque o povo não conseguia responder. O que eles não conseguiam responder? Da onde a gente vai tirar água?
Então, quando você, à noite, fica se fazendo perguntas que você não tem resposta, você está murmurando. Nossa, pastor. Pois é, irmão, doeu em mim também. Porque o texto está dizendo aqui que o povo deveria clamar a Deus e não murmurar. Essa palavra pernortar, ficar parado, significa que, imagine que uma pessoa está em uma jornada, viajando. Quando ela para pernortar, o que acontece com o trajeto dela, com a jornada? Continua ou para? É como que a Bíblia está dizendo que quando a nossa mente fica se perguntando, e agora, o que vai ser? Você para uma jornada e fica estagnado. O seu espírito, a sua alma, a sua mente, ela para pernortar. E olha que às vezes a gente fica pernoitando, tempos e tempos. Então, murmurar, é a mente começar a se perguntar. O povo perguntou, e agora? O que vamos beber? Moisés, é interessante que diz assim, o povo murmurou contra Moisés. O culpado era Moisés. Por que Moisés? Que o texto diz que Moisés levou o povo pelo deserto de Sur. Sur significa barreira, muralha. Aí, a gente fica se perguntando, e agora o que será disso? O que será daquilo? E a mente fica procurando um culpado. A culpa é de quem de eu estar nessa situação? Quem que não pagou o meu boleto? Quem que me colocou nessa situação? Ou quem que poderia ter me ajudado e não me ajudou? E aí você fica na sua mente, não, quem é o seu Moisés? Qual é o nome que quando você vai dormir à noite, fica vindo na sua mente e você não é coisa boa que você está pensando dele? E aqui o texto está dizendo, o povo murmurou contra Moisés, mas murmurar contra Moisés é murmurar contra Deus. Em Êxodo 16, 8, diz o seguinte, que as vossas murmurações não são contra nós, mas contra Deus. Se alguém faz um mal para você, não sei qual mal, mas um mal para você, Deus permitiu, sim ou não? Murmurar vai resolver? Vai estagnar a sua evolução, não vai? Vai estagnar a sua melhora, não vai? Então, quando murmuramos que uma pessoa nos fez o mal, de certa forma você está murmurando contra Deus. Como assim, pastor? Porque se você pensar o seguinte, uma pessoa me fez o mal? Sim, me fez o mal. Mas se Deus permitiu e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não importa o que essa pessoa A ou B fez, ou o que eu estou passando, Deus tem um propósito, e Deus está cuidando de mim, e Deus vai me ajudar, sim ou não? Então quando eu paro e fico murmurando da situação, pensando, e agora, eu não estou confiando que Deus está no controle, e eu estou murmurando, na minha cabeça eu estou falando, pensando da pessoa, mas eu estou murmurando contra Deus, porque Deus está dizendo, deixa essa pessoa de lado, esqueça o que ela fez para você, eu estou no controle da tua vida. Eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que cuida de você, eu sou o Deus que não vou deixar você cair, eu sou o Deus que eu não vou deixar você perecer. Aí você pode falar, mas Senhor, se o Senhor vai cuidar de mim, por que essa pessoa fez isso por mim? Por que essa pessoa fez isso para mim? Por que essa pessoa conseguiu me tocar? Conseguiu me causar esse mal? E esse é o problema, são os porquê. Não é porquê, é para quê. A gente pergunta, Senhor, mas por que eu tenho que ir pelo deserto? Por que eu tenho que ir até Mara?
A Bíblia diz que Deus conduz o povo. É como que a gente diz assim: Senhor, tá, você vai me conduzir, mas me dá a rota aí, quero ver se eu aprovo. Ah, não, Senhor, Mara, não dá para trocar? Por que tem que ir por Mara? Ah, não, Senhor, não dá pelo deserto. Por que tem que ir pelo deserto? Porque Deus sabe aquilo que nós não sabemos. Eu acredito que Deus sabe o que é melhor para mim e para você, sim ou não? Então todas as coisas cooperam para o bem. Ao invés de murmurar, nós devemos clamar. O povo murmurou, mas Moisés clamou. Moisés agiu o oposto do povo. Clamar é pôr para fora, murmurar é ruminar para dentro. Então clamar, quando você encostar a sua cabeça no travesseiro, que começar a vir as perguntas, e agora, o pastor vai dizer para você agora, e agora você levanta e vai orar. Você levanta e começa a falar: Senhor, obrigado, põe para fora, não fica ruminando, não fica pensando. Quando nós oramos, é aí que as portas se abrem. A porta não se abre, a resposta não chega, o caminho não se abre para quem rumina, para quem murmura. Quem rumina não enxerga a direção para adocicar as águas. Quem murmura não tem resposta. Agora, quem ora, quem clama, recebe a revelação de Deus. Moisés clamou e Deus falou: ó, tem uma árvore aí perto. A resposta vem quando paramos de ruminar, de murmurar e vamos clamar a Deus, buscar a Deus. Moisés tinha resposta antes de orar? Não tinha. Moisés buscou a Deus no desespero, não foi? Senhor, e agora? Me ajuda. O que faremos? As águas estão amargas, esse povo vai me matar, as crianças estão com sede, o gado vai morrer. Ajuda-nos, Senhor. Abre as portas, cuida de nós. E Deus falou com Moisés, falou: ó, tem uma árvore aí perto. Diz que Moisés, Deus mostrou uma árvore. A palavra árvore é etz. Ele disse: procure. Deus não disse procure uma árvore. Deus revelou exatamente qual árvore. Tinha tantas árvores, mas Deus falou: olha, é aquela. É aquela. Às vezes as suas águas estão amargas e você está com um monte de água. Um monte de árvore. Será que é essa árvore? Será que é essa? Será que é aquela? Ou aplicando melhor para o seu dia a dia, você está com tanto problema, com tanta luta, mas você tem na tua mente muitas opções de resolver os seus problemas. Você pode gastar com isso, contratar aquilo, pedir perdão para isso, abrir aquilo, falar com alguém, não é assim? Mas agora, qual é a ação que eu devo tomar para transformar água amarga em água doce? Porque eu posso tomar uma ação, uma atitude, e a água continuar amarga. O pastor falou que eu tenho que lançar a madeira nas águas. E aí os irmãos vão sair a semana pegando as madeiras, passando a mão nas madeiras na rua e falam assim: em nome de Jesus eu jogo essa na minha água. Em nome de Jesus. Não é só lançar uma madeira, é lançar a madeira certa. É a que Deus escolhe. Deus revelou para Moisés, e a palavra revelar é yará, que é a mesma palavra aí, raiz de Torá. Torá é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Yará é a palavra que revela de Deus. Deus revelou para Moisés. Então quem busca Deus, ele vive com intimidade na revelação de Deus. Recebe resposta que só você vai entender. Você vai agir e fala assim: mas é doido, vai pegar um pedaço de madeira e jogar na água, é maluco. E é interessante que o texto diz o seguinte, ó: e clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele lançou nas águas, as águas se tornaram doces.
A Bíblia diz que Deus mostrou a árvore, mas Deus não falou mastiga e gospe na água. Deus não falou dá 3 tapas na árvore e põe a mão na água. Deus não falou o que era para fazer. Deus mostrou a árvore e Moisés foi lá, arrancou a árvore e jogou na água. O contexto aqui de arrancar e lançar traz a ideia no hebraico que era algo que podia carregar. Então não era um cedro, tá, que Moisés pegou. Provavelmente era um arbusto. E Moisés lançou nas águas, pela fé. Moisés não perguntou, qual é a lógica de jogar uma árvore na água? Por que eu tenho que jogar uma árvore? Às vezes a gente questiona cientificamente o nosso milagre. A gente quer, para obedecer, a gente precisa saber os detalhes da cura. Deus está dizendo, é ali que está agora. Mas tá, Senhor, e o que eu faço? Senhor, eu estou vendo a árvore, você falou a árvore, e agora? Senhor, eu vou pegar a árvore e vou passar na barriga, vou jogar na água. Deus, é como que Deus dá liberdade para você fazer com a árvore o que você quiser. Ele mostrou a árvore, agora como você vai usar ela, cabe a você. Que Ele vai usar você na medida da tua fé. Porque Ele quer que você participe do milagre. Você vai tomar ação, você vai tomar atitude. Um pode jogar a árvore, o outro pode fazer outra coisa, mas é assim que Deus faz. E qual que é a tipologia da árvore, queridos? O que significa árvore? Primeiro, eu quero que vocês... depois, se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês esse PDF, que tem todos os textos ali. Em Apocalipse 22:2, fala da árvore da vida. E as folhas dessa árvore, o que elas fazem, vocês lembram? Elas curam as nações. Essa árvore da vida, que cura as nações, ela estava plantada no jardim do Éden. É a mesma árvore que Deus falou para Adão, que tinha 2 árvores, uma que ele podia comer e outra que ele não podia. A árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia, mas a árvore da vida ele podia. Depois que ele pecou, que ele caiu, aí Deus proibiu ele de comer da árvore da vida. Deus expulsou ele do jardim do Éden, e Deus colocou um querubim para proteger o jardim, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse daquela árvore, ele viveria eternamente. Só que ele viveria eternamente na condição pecaminosa. Então agora ele não tem mais acesso à árvore da vida e ele estava fadado a morrer. Então, essa árvore, ela estava no Éden. E o Éden representa o local sagrado. Éden é a casa de Deus. O Éden é, no Antigo Testamento, a mesma coisa que o tabernáculo era na época de Moisés. Quando o povo levantou o tabernáculo de Moisés no deserto, diz que as cortinas ali do tabernáculo, elas estavam bordadas com palmeiras, com árvores. Na época do templo de Salomão, também. Então a ideia de árvore é a ideia de um jardim. E jardim é o jardim dos deuses. Jardim é um local sagrado na visão do povo do Antigo Testamento. Queridos, para um povo que vive do agrícola, da plantação e da colheita, aonde que é bom de morar? Num local verde ou no deserto? Quem mora em um local verde, cheio de fontes de águas, de árvores frutíferas, para esse povo, quem tem muita terra verde, é rico ou é pobre? É rico, não é? Imagine então os deuses. Deuses são ricos ou deuses são pobres?
Então deuses devem viver em jardins esplêndidos, não é? Então aqui era uma visão de árvore que era um local sagrado. E aí, quando fala da árvore, a Bíblia vai dando para nós ideias de árvore, para nós entendermos. Essa árvore, Jesus, ele foi pendurado no madeiro, que no grego é uma árvore. É a palavra para madeiro. Porque a mesma palavra madeiro que Jesus foi pendurado, no grego é shilom. E essa palavra shilom, ela repete, como eu falei para vocês, em Apocalipse 22, para a árvore da vida. Então a mesma palavra para a árvore da vida é a palavra usada para onde Jesus foi pendurado, na cruz. E no Antigo Testamento é a mesma palavra usada para aquilo que Moisés jogou na água. Então a árvore da vida que cura nações, ela transforma a água mara, a água de mar amarga em água doce. O madeiro, a árvore que pendurou Jesus, transforma o pecado de todo aquele que nele crê, amargo em doce. A cruz de Jesus é a árvore que Deus jogou na minha e na tua vida. Todos nós éramos como Mara, perdidos nos nossos pecados, doentes. Mas um dia você foi curado pela cruz de Cristo. Não sei, você pode hoje estar passando um problema, você pode hoje estar tendo uma dificuldade, você pode hoje estar sofrendo por um problema talvez físico, financeiro, emocional, espiritual, mas se você está em Cristo, você está salvo. Se você morrer agora, você vai para a eternidade com Jesus. E você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque Ele já te curou. Não olhe para o presente, para a luta. Não pense no futuro que vai ser difícil. Olhe para trás de onde Jesus te tirou. Olhe para trás o que Ele já fez na tua vida. Ele te transformou. Porque Ele morreu na cruz. Então a cruz de Cristo é a árvore que foi lançada na nossa vida de pecado amarga. E hoje nós somos Mara, sim, mas não mais amargos. O local ficou sendo chamado de Mara, não ficou? Mas agora Mara não era mais Mara. Que revelação que eu pensei agora, irmãos, isso veio na minha mente agora. O local ainda se chamava amargo, mas quem baixava para beber não era amargo mais. Era doce. Você é descendente de Adão. Você morreu nos seus pecados, mas agora você está salvo. Nesse mundo ainda somos Mara, mas espiritualmente falando somos doce, porque o nosso Senhor habita em nós, o Espírito dele habita em nós. Somos amargos e doces ao mesmo tempo. Amargos no nome, nesta carne, vamos morrer, mas doces espiritualmente, porque não estamos mais no mundo, estamos em Cristo Jesus, e somos mais do que vencedores. É isso, é sobre isso. Depois, o Senhor fala assim: eu sou o Yahvé Rafá, eu sou Jeová Rafá, aquele que te cura. Talvez você está buscando a cura no médico. Talvez você está buscando a cura num tratamento químico, psicológico. Talvez você está buscando a cura em tantos outros lugares, num relacionamento, numa conquista, numa porta, numa vitória. Deixa eu te falar, a cura não está em nenhum desses lugares. Deus está dizendo: eu sou aquele que te cura. Eu vou te curar dos teus vícios, eu vou te curar dos teus problemas, eu vou te curar dos teus pensamentos. Você pode dizer: mas eu sou tão cabeça dura, eu sou tão teimoso, eu sou tão difícil. Deus está dizendo: eu te curo.
Não importa o quão amargo você é, a cruz de Cristo teve o poder de curar a amargura do mundo inteiro. O que é você, ó bichinho de Jacó? Creia que o teu Deus é a tua cura. Ele cura esse teu temperamento ranzinza, Ele cura. Ele cura quando você acorda de mau humor, Ele cura. Ele cura. Agora, tem um porém. A cura, ela depende, do se. O texto diz o seguinte: se diligentemente ouvires a voz do Senhor, ouvires a voz do Senhor, teu Deus, fizeres o que é reto à sua vista, deres os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Tem 4 sis aí. Se você fizer isso, eu sou o Deus que te cura. Se você fizer aquilo, eu sou o Deus que te cura. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está falando o seguinte: eu entro em uma aliança com você. Eu faço um pacto com você. Eu assino um contrato com você. Que eu vou cuidar de você, que eu vou te curar. Mas você precisa fazer a sua parte. E ele está dizendo, não é difícil, a tua parte não é difícil. Primeiro, ouvir a voz do Senhor. Aqui é intimidade. Significa não só ouvir sobre Deus, mas ouvir a voz de Deus. É quando você aquieta a sua alma, é quando você busca Deus e você ouve Deus falando no teu coração, na tua mente. Teu espírito fala para você, não faça assim, não faça assado, vá por esse caminho, Deus está falando com você. Aqui não é um ouvir de obedecer, é um ouvir de ouvir só. Porque às vezes nós não ouvimos, e o texto já fala, quem murmura, quem rumina, quem se preocupa, quem enche a cabeça, ou vamos usar as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4, ele diz que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, nisto pensai. Paulo está dizendo o seguinte: quando você fica pensando nessas coisas que eu falei, vocês estão limpando o caminho para a voz de Deus vir na mente de vocês. Agora, quando vocês ocupam a mente de vocês só com coisa ruim, só com pergunta que vocês não têm resposta, só com problemas, só com dificuldades, o canal fica fora do ar e Deus não vai conseguir falar com você. Na verdade, Deus consegue falar, você não vai conseguir ouvir. Por isso ele está dizendo, se você quer ser curado, então pense nas coisas certas para você ouvir a voz de Deus. Segundo se, fazer o que é reto à sua vista. À vista de quem? De Deus. Ou seja, quem avalia o que é certo, o que é errado, o que a gente faz? Não é o pastor Johnny. Não é você. Ou seja, não temos que agradar os homens, não temos que agradar o nosso patrão, o nosso pai, a nossa mãe, o pastor, nem a nós mesmos. Tem gente que fala assim, não, tudo bem para mim. O pastor pode não concordar, o homem pode não concordar, minha mãe pode não concordar, mas eu estou em paz com as minhas decisões. Eu estou em paz com aquilo que eu escolhi, eu estou em paz com o caminho que eu estou andando. A pergunta, tudo bem, a pergunta é, Deus está em paz com o caminho que você está andando? Deus aprova? Se Deus aprovar, vai com Deus, ainda que eu não aprove. Agora, se Deus aprovou, vai com Deus. É a Ele que você vai prestar conta, não a mim. Tudo bem. Tanto é, eu pelo menos sou assim, tá, queridos? Se alguém vem me falar uma coisa, e falar assim, pastor, Deus falou comigo, era para mim dar 3 tiros na pessoa, eu fui lá e dei. Queridos, eu falo para você, eu vou falar amém. Eu não vou discutir. Porque, primeiro, eu sei que pelo menos biblicamente falando está errado, Deus não fala. Mas
Não vai, a pessoa não vai ouvir. É ela e Deus, ela vai prestar conta de que é a voz de Deus. Ela simplesmente vai ouvir um dia: eu não falei com você, você fez aquilo que você quis. E quando você foi falar com o meu servo, você não perguntou para ele: será que Deus falou comigo? Você afirmou para ele: Deus falou comigo e eu fiz. Então tem gente que vem falar as coisas com a gente, mas não quer ouvir a opinião que o pastor tem. Não quer ouvir o que Deus tem falado com o pastor. Quer simplesmente que o pastor não fale nada. Que o pastor fique em silêncio e aprove a decisão dela. E aí ela fala para o pastor: Deus falou comigo. Eu vou fazer o quê? Deus falou com você? Deus falou com você. Agora, se você fala assim: pastor, Deus falou comigo, mas o que o senhor acha? Estou discernindo bem a voz de Deus? É isso mesmo? Aí eu vou dar para você a minha interpretação bíblica do teu contexto e como Deus normalmente fala dentro do teu contexto. Agora, se você não der essa brecha, vou falar amém. Agora, é isso que está falando: se você andar reto à minha vista. Então não é o que é bom para nós, não é o que nós achamos certo, mas é o que Deus está dizendo que é certo. Terceiro, dar ouvido aos mandamentos. É obediência, é inclinar os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus diz. É abrir o coração para aquilo que Deus revelou na palavra dele. Deus está dizendo: se você buscar na minha palavra, se você buscar a minha revelação, se você me agradar nas tuas ações, eu te curo. Eu te curo. E o último é aguardar os estatutos. É perseverança, zelar, preservar. Não é começar uma campanha. Não é começar, falar assim: não, agora começou o ano, virou o ano, e esse ano eu vou de novo convertido a pastor nesse ano, em 6 meses. Eu vou de novo convertido a anjo em 6 meses. Queridos, não é assim. Talvez as mudanças que tanto vocês querem para a vida de vocês tenham um processo. Então, não tente arrancar tudo de uma vez só, mas nunca pare de arrancar. Talvez o seu jardim espiritual, você deixou de cuidar dele, e ele está daquele jeito, cheio de erva daninha. Aí você veio na igreja, ouviu a voz do pastor, ouviu os louvores e falou assim: hoje, essa semana eu sou o melhor jardineiro do mundo, eu vou acabar com aquelas ervas daninhas, eu vou acabar com elas. E aí você vai com toda a força e trabalha, esgota a tua força e ainda tem erva daninha lá. Aí você fala assim: não, por que eu fui mexer nessas ervas daninhas? É muita erva daninha. Eu sabia que eu não ia conseguir. Eu criei naquela palavra. Eu achei que essa semana as coisas iam mudar, mas não muda. E eu arranco aqui e está crescendo o outro ali. Aí você fala assim: sabe o quê? Deixa isso aí de novo. Eu vou abandonar. Não vou mais lá. Aquele pastor lá só fala das minhas ervas daninhas. Querido, vai devagar. Vai todo dia. Passa a mão e arranca um pedaço. No outro dia você passa a mão e arranca mais um pouco. No outro dia você passa a mão e arranca mais um pouco. Só não pare de arrancar. Você vai ver que vai chegar um dia que vai ter menos. Porque você não se preocupou tanto que você estava arrancando. Você só se preocupou em arrancar todo dia um pouquinho. Então talvez a gente levou anos tirando a nossa vida do trilho. A gente não vai colocar em 6 meses. Coloque um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Quem está na aliança, ele é protegido por Deus, é guardado por Deus. Ou seja, se todo dia você obedecer, buscar, fazer um pouquinho, Deus te ajuda. Não é bíblico, mas Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda.
Jesus levantava cedo para orar, ele ia para o monte antes de começar o dia dele. A Bíblia diz que Lutero, John Wesley, começava o dia desses homens 4 horas da manhã. E eles gastavam pelo menos 2 horas orando antes de iniciar qualquer coisa no dia. Porque eles sabiam que se eles não iniciassem o dia com oração, eles não iam conseguir fazer mais nada durante o dia. Então é importante, um pouquinho. E se nós mantermos essa disciplina, a aliança de Deus garante a nossa cura, a nossa transformação. No final, fala aí do oásis. Elim, o povo de Israel chegou aonde tinha 70 palmeiras, 12 fontes de águas. São tudo números simbólicos. Não que não tinha 70 palmeiras, é que a mesma forma a Bíblia fala que eram 70 anciãos, o sinédrio na época de Jesus era 70 homens, a família de Jacó quando saiu de Canaã até o deserto eram 70 pessoas. Então o número 70 representa a liderança do povo, os anciões do povo. E 12 era o número das tribos, o número dos apóstolos. Então tinha 12 águas, que era a unidade. Então o povo chegou num lugar que tinha 70 palmeiras, 12 fontes de águas e acamparam ali. Quem não quer um Elim? Todos nós, não é? O que o texto está dizendo é que Elim é a nossa eternidade. Nós vamos passar por Mara nessa vida, pelo deserto dessa vida, e um dia nós vamos acampar na Nova Jerusalém. E lá tem palmeira de todo lado, tem 70 palmeiras. Vamos estar rodeados do jardim de Deus. Vamos acampar as águas que curam. Tem um mar lá em Israel que não tem peixe nele. Vocês sabiam disso? Como chama esse mar? Vocês sabiam que existe uma profecia na Bíblia que diz que o templo da nova era escatológica será levantado lá em Israel. E quando Jesus se assentar nesse templo, lá em Israel, diz que da base da onde ele vai sentar, do altar dele, vai sair um rio de água viva. E essa água vai escorrer pelo templo, por Israel, e vai desaguar no mar morto. E ali vai haver peixes novamente. Ali vai haver vidas novamente. Porque a água que sai do trono, ela leva a vida para onde não tem. Pode estar cheirando mal, já fazer 4 dias. Ele fala, tira a pedra, porque a palavra dele é vida. Eu falei para vocês já das palmeiras, que as palmeiras eram símbolo do jardim de Deus. Eu termino aqui falando que cada ungido tem uma jornada. Cada um de nós temos uma jornada. A nossa jornada passa por Mara, pela cruz, pelos 4 cis, e vamos passar a eternidade em Elim. Todos nós passamos por Mara. E Jesus transforma a nossa Mara. Eu não sei qual é o seu problema. Você pode falar assim, pastor, que amargura que eu estou passando. Nada se compara a uma eternidade sem Jesus. E isso ele já resolveu para você. Depois, vem os sis. Se ouvir, se obedecer, se confiar. Aí sim você vai descansar eternamente em Elim. É a prova. Amém? Coloquem a mão no coração. Eu vou só orar por vocês. Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada uma das pessoas que aqui está. Se tem alguém aqui, Senhor, que está angustiado. Se tem alguém, Senhor, que está aqui nesta noite, que essa palavra falou
com essa pessoa, que enquanto eu ministrava, enquanto eu falava, o Teu Espírito Santo, Senhor, como uma flecha, atravessava o coração. Eu peço que o Senhor venha dar forças. Talvez, Senhor, essa pessoa está dizendo que sozinha ela não consegue, que ela tentou sozinha e falhou, quantas e quantas vezes. Senhor, mostra, Senhor, que essa pessoa não esteve, não está e nunca estará sozinha. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé que nos impede de ver a Tua presença, que nos impede de ver que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Senhor, remove toda incredulidade, remove, Senhor, toda angústia, e ajuda o Teu povo a andar na Tua presença. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.